Olá amigos, cá estamos de novo com o A Meu Ver, desta vez o 28º desta série. Neste podcast temos falado quase sempre de temas que, fazendo parte do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano, e por isso nem sempre muito valorizados, escondem muitas vezes coisas essenciais da nossa vida, da nossa existência. É o caso de hoje, ao escolher para tema este milagre do sol. Estamos de novo chegados ao verão. É, pois, o tempo do sol. O sol que, para nós, habitantes da Terra, significa vida. Na verdade, apesar de estar a 150 milhões de quilómetros da Terra e da sua luz levar 8 minutos à velocidade da luz a chegar até nós, o Sol foi decisivo para o aparecimento de vida no nosso planeta. Graças ao calor, à luz, à força da gravidade, é o Sol que nos mantém vivos e mantém vivos todos os seres, sejam eles animais ou plantas. O Sol, tal como o vemos, não é, porém, aquele pequeno disco de cor amarelada, de luz e brilho intensos, que a tudo e a todos ilumina e aquece. Ele na verdade, ele é para a nossa dimensão, enquanto planeta, que não somos um planeta muito grande do Sistema Solar, o Sol é um gigantesco objeto, que representa mais de 99% da massa de todos os objetos, planetas do nosso Sistema Solar. A Terra, frente ao Sol, é apenas um ponto minúsculo numa enorme bola laranja. Caberiam nele, se o Sol por acaso fosse oco por dentro, mais de 1.300.000 planetas iguais ao nosso. É muito difícil para nós imaginarmos uma tal dimensão e grandeza. O núcleo do Sol terá algo como uma temperatura de cerca de 15 milhões de graus centígrados e à superfície do Sol a temperatura será de cerca de 2 milhões de graus centígrados, enquanto na fotosfera, a fotosfera é a capa que reveste a superfície do Sol, a temperatura ronda cerca de 5.500 graus centígrados. Nós, o planeta Terra, nós estamos naquilo que se designa por heliosfera, ou seja, na área de influência do Sol e por ele somos condicionados. Mas o Sol não está a arder como muita gente popularmente pensará, já que é uma fonte de calor. Na verdade, se o Sol ardesse, precisaria de oxigênio para a combustão e já estaria extinto há muito, muito tempo. O Sol não arde. Não haveria combustível suficiente para fazer arder o Sol tantos anos, já que o Sol existe como estrela há 4.500 milhões de anos e ainda está a cerca de metade da sua vida previsível. O Sol é um gigantesco reator nuclear que funciona por fusão nuclear, diferentemente dos reatores nucleares criados pelo homem, que funcionam por fissão nuclear. Na verdade, o homem tenta atualmente criar reatores de fusão que funcionam ou que funcionem como o Sol, o que permitiria ter uma energia limpa e praticamente inesgotável. Ou seja, não vale a pena termos medo, porque o Sol ainda viverá mais uns 5.000 milhões de anos antes de se apagar, ou seja, de transformar-se então numa gigante vermelha, que provavelmente acabará por comer Mercúrio, Vênus e o próprio planeta Terra, a que seguirá a chamada fase de anã branca, ou seja, ficará apenas o núcleo arrefecido e nem sequer chegará a transformar-se num buraco negro, já que o Sol, apesar de ser tão grande como dissemos,
não tem dimensão para se transformar num buraco negro. Será, no entanto, então, o fim do sistema solar e de qualquer forma de vida. Claro que desempenhando o Sol um papel essencial na vida de todos os seres vivos, sendo o responsável pela luz que temos, pelo calor que permite a vida, a fotossíntese das plantas, o oxigênio que nós respiramos, as correntes marítimas e a vida dos oceanos, natural é que o Sol tenha sido considerado, ao longo de milénios, um Deus para a humanidade. Foi o Deus Hélio e Apolo, na Grécia Antiga, o Deus Ra, no Egito Antigo, o Sol Invictus, como culto estatal da Roma Antiga, o Deus Inti, do Império Inca. Na verdade, ainda hoje, o Sol é para nós um Deus, porque a Ele devemos a vida e é Ele que permite a nossa sobrevivência. O Sol controla também o chamado ciclo circadiano, ou seja, o nosso relógio biológico, regulando o nosso sono e vigília, a produção de hormónios e a nossa temperatura corporal, que é essencial para o nosso bem-estar. Mas o homem cedo aprendeu também a usar o Sol como forma de energia para cultivar produtos hortícolas fora da época e frutas também fora da época, através daquilo que é o efeito da estufa, transformando a luz solar em calor. As primeiras estufas conhecidas datam do ano 14 da era cristã e foram desenvolvidas pelo imperador Tibérios. Na Roma Antiga, ele usava umas folhas de mica, do mineral mica, para cobrir as plantas e assim gerar calor e ter pepinos, que ele gostava muito, todo o ano. Do mesmo modo, no século XVIII, um físico suíço inventou uma caixa para cozinhar. Uma caixa, literalmente, um forno solar, transformando a energia solar em calor, conseguindo atingir uma temperatura superior a 80 graus centígrados dentro da dita caixa. Esta técnica é hoje usada, por exemplo, na Índia, onde existe o maior sistema de energia solar destinado a cozinhar, permitindo preparar comida para 50 mil pessoas por dia. Do mesmo modo, e também na Índia, que sabemos que é um país muito populoso e com grandes carências e muita pobreza, na Índia é usada também energia solar para desinfetar a água, matando através desse processo micróbios, vírus e bactérias. Hoje a energia solar está espalhada por todo o mundo, permitindo obter energia limpa, inesgotável e a custo inferior a qualquer outra forma de energia. Graças apenas ao milagre do Sol. É claro que, quando falamos no milagre do Sol, nós portugueses pensamos noutro milagre, aquele que está popularmente associado às chamadas aparições de Fátima. A 13 de outubro de 1917, há cerca de 110 anos, na Cova da Iria, perto de Fátima, mais de 30 mil pessoas, entre os quais jornalistas, médicos, crentes, mas também agnósticos e até ateus, terão observado um fenómeno durante cerca de 10 minutos, a que o povo chamou o milagre do Sol. Segundo relatos dos observadores, publicados aliás na imprensa da época, o disco solar, ou algo parecido com enorme brilho, terá rodopiado sobre si e descido perto da multidão, secando as roupas das pessoas, tinha estado a chover toda a manhã, e fazendo cair sobre as pessoas umas pétalas a que se chamam cabelos de anjo, uns estranhos filamentos que, aliás, curiosamente, apareceram também em Évora, muitos anos depois, na sequência da observação e seguimento pela Força Aérea de um OVNI, UFO ou UAP, como agora se diz. Bronzeado.
girava circularmente, mas não em volta do eixo, se descrevendo assim, simples em volta de um eixo, e dando a impressão de que descia a ponto de nos convencermos que ficávamos esmagados pelo sol. Assisti realmente a essa chamada chuva de rosas e recordo que toda aquela gente exclamava: "Que é isto?" E ninguém deu explicação. Só víamos e admirávamos aquilo que caía só sobre a multidão do recinto de Fátima, do santuário. E isso é que para nós fez mistério. O senhor tocou em algum desses povos? Bem tentei. E outros tentaram, mas ninguém conseguia. Porque apanhávamos uma pétala, íamos a ver e ela já tinha desaparecido. No dia 2 de novembro de 1959, sobrevoaram a cidade de Évora 2 ou mais objetos aéreos não identificados que pareciam deslocar-se a grande altitude e possuir consideráveis dimensões. Tais objetos, quer pela sua forma, quer pelas caprichosas trajetórias dos seus movimentos, não poderiam confundir-se com aviões, balões-sondas ou quaisquer fenómenos astronómicos ou meteorológicos conhecidos. E após a sua passagem, e durante a sua passagem também, houve uma queda de filamentos que foram recolhidos na escola de Évora. Coincidindo com a passagem dos objetos aéreos não identificados, começaram a notar-se no céu, pouco depois do meio-dia, numerosos filamentos que caíam de grande altura e quase verticalmente. Em 59, estava eu com os meus camaradas pilotos na base de Sintra. Na placa estava um dia de sol maravilhoso, frio, muito frio, às 8 da manhã. E estávamos à espera de ir fazer os nossos voos. E a certa altura começam a cair uns filamentos do céu que pareciam teias de aranha. A gente achou aquilo um esquisito, não há aranhas no céu, pelo menos que eu saiba, não é? E esses filamentos caíam-nos nas mãos e com o calor das mãos começavam-se a derreter, desapareciam. A gente achou aquilo esquisito, comentou e tal, o que será isto, o que não será e tal, mas entretanto fomos fazer os nossos voos e nunca mais nos lembrámos disso. É claro que o Sol não se moveu. Qualquer movimento, por mais ligeiro que fosse do Sol, seria a catástrofe do Sistema Solar. Nem há relatos de nenhum observatório de qualquer cidade do mundo, nem de outras partes até de Portugal, onde se tivesse observado, nesse dia, qualquer fenómeno no céu. Tratou-se, pois, de uma observação local e, muito provavelmente, uma observação de um OVNI ou de algo semelhante. E isso não põe em questão, em nada, a meu ver, a espiritualidade ou a fé de quem vai a Fátima como um centro da sua religiosidade. Fátima, como sabem, não é um dogma da Igreja Católica nem do cristianismo. É apenas a fé de cada um e tão só. É um tema difícil, sabemos, e sobre o qual ninguém gosta ou quer falar, mas há mais de 30 anos atrás, a RTP, cumprindo e bem a sua função de serviço público, fez um importante debate de quase 2 horas, moderado pelo meu camarada, o jornalista Joaquim Furtado, sobre este mesmo assunto. Estiveram na altura em estúdio cientistas, historiadores, representantes da Igreja e discutiram as aparições de Fátima e o chamado Milagre do Sol. Muito eu gostaria de ver esse tema ser hoje de novo discutido com a isenção e a seriedade e a tranquilidade com que foi então feito em estúdio. A meu ver, a Igreja não deve refugiar-se em segredos quando se fala de Fátima. Fátima é um centro de meditação, de prece, e o seu valor espiritual é inquestionável e merece o nosso respeito. Outra coisa é o que de fato aconteceu em Fátima em 1917, nomeadamente o chamado ou dito Milagre do Sol. Todos nós, e os crentes em particular, e a Igreja e as instituições, devemos estar preparados para muita coisa que mais cedo ou mais tarde
nos próximos tempos, e se calhar mais próximos do que pensamos, nesta chamada fase de disclosure que vivemos, virá ao nosso conhecimento e poderá mesmo abalar as convicções religiosas de muitos. Devemos encarar isso com serenidade. Tudo o que o homem observou no passado e não conseguiu compreender, atribuiu sempre aos deuses. O mesmo aconteceu com o Sol na Antiguidade. O verdadeiro milagre do Sol hoje é, a meu ver, aquele que todos os dias faz terminar a noite com a alvorada, nos aquece e ilumina e nos permite vivermos num planeta que, apesar de tudo, é tão belo e é tão diverso. E para poema, a meu ver, de hoje, escolhemos um poema Inca, da civilização Inca, dedicado ao Sol. Estes cânticos acompanhavam as celebrações do calendário agrícola andino e o Inti Raymi, a chamada Grande Festa do Sol, servindo como uma prece de agradecimento pelas colheitas e pela energia que sustenta a vida na Terra. E diz assim esse poema Inca: Ó Sol, a tua cabeleira de matizes dourados acende-se e aperta o nosso milho. A sua flor verde já se torna dourada. O teu alento abraça e seca o seu suor. Derrama os teus raios, espalha a tua cabeleira, ó Sol esplêndido. É um poema simples esse, cantado pelos Incas ao Deus Sol. E é com esse poema e com o Sol como tema que terminamos o meu ver de hoje, desejando a todos um bom verão e voltaremos lá para a rentrée em outubro.